Olá pessoal, eu sou a Verônica. Nesse canal eu compartilho conteúdos sobre autodesenvolvimento e espiritualidade. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a constelação familiar. Para quem nunca escutou falar sobre a constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica que busca analisar, identificar ali padrões inconscientes que você está reproduzindo na sua vida e que de alguma forma você pode estar sendo fiel a alguma questão familiar, a algum pensamento, né? A gente não herda só o DNA em si ou as características físicas, né, que determinam ali nós como humanos, mas a gente herda também padrões de pensamento, padrões de comportamento, até padrões energéticos, né? A gente sempre está vinculado ali a uma família que tem a ver com o nosso padrão energético, com o que a gente veio aprender nessa vida de alguma forma. E a constelação familiar busca trabalhar essas questões que podem estar afetando a sua vida, podem não estar ajudando você a chegar onde você deseja chegar, porque você está fiel ali a algum padrão, a alguma questão do seu sistema familiar. Eu vou contar para vocês as experiências que eu já fiz. Então, eu já fiz atendimento presencial, já fiz atendimento online e já fiz a constelação familiar com os bonecos na água também. A minha primeira constelação familiar, ela foi há aproximadamente uns 10 anos atrás e foi um grande divisor de águas para mim, porque naquele momento eu estava já em um processo de autoconhecimento, eu já estava buscando por conteúdos que tinham a ver com espiritualidade, entender o porquê que às vezes na minha vida não aconteciam as coisas do jeito que eu queria ou do jeito que eu tinha expectativa que fosse. E eu me sentia muito frustrada muitas vezes. E aí foi nesse interim, né, de buscas, já buscando por outros conteúdos de autoconhecimento. A primeira terapia que eu fiz foi a terapia assim, alternativa, né? Não alternativa, mas tem o termo correto de se aplicar, né? Tem holística, né? Então a primeira terapia holística que eu fiz, na verdade, foi o Theta Healing. E aí eu fiquei um tempo, né, com outras inquietações, com outras buscas, e aí eu encontrei a constelação familiar e fiz a minha primeira constelação familiar presencial. Então a minha primeira constelação foi uma constelação presencial com bonecos e foi muito interessante, assim, tem coisas que eu não vou conseguir trazer para vocês a mesma percepção que eu senti no momento, porque tem coisas que são muito sutis, assim, são muito particulares, às vezes são muito íntimas também, tanto é que o pessoal até fala que não é bom você constelar, fazer uma constelação ali de um tema e sair contando aquilo para outras pessoas, né? É algo muito seu, muito único, mas eu vou trazer aqui para vocês percepções gerais, assim, né, do que eu senti, né? Primeiro, assim, a questão emocional, quando a gente traz o tema, e geralmente os terapeutas, eles sempre vão passar essa orientação antes do atendimento, que você tem que levar um tema muito claro. Então, por exemplo, olha, eu estou insatisfeita com a minha profissão, ou eu estou insatisfeita com a questão financeira, né? Acontece tal e tal situação na minha vida e eu sinto que eu não consigo avançar a partir dali, ou profissionalmente, né? Ou em relacionamentos. Então é importante trazer um ponto bem específico e apresentar aquilo para o terapeuta para que ele possa conduzir ali a constelação com base naquele tema. E aí eu lembro que eu levei um tema específico, era sobre a minha profissão, se eu não me engano, que já faz bastante tempo, assim, eu lembro do que foi trazido, assim, de consciência para mim, e foi um momento, assim, muito forte, eu diria, né? Porque eu lembro, inclusive, das sensações físicas, né? Que é uma coisa muito curiosa, que eles falam, o que você tá sentindo na sua perna, né? E eu realmente sentia a minha perna, assim, tremer, como se eu quisesse me ajoelhar, né? Ou como se eu fosse desabar, assim, em um determinado momento ali que a terapeuta, ela vai conduzindo, né? Vai aproximando os bonequinhos, ela te pergunta, olha, esse bonequinho aqui fica melhor em tal e tal posição. Então é muito importante também para quem nunca fez e quer fazer pela primeira vez, ou já fez e não sentiu, né, muita conexão, assim, fazer esse momento assim de autorreflexão antes da terapia, da sessão ali, né, com o terapeuta que vai fazer a constelação familiar,
e estar em uma postura de muita abertura, porque você, enquanto ser humano, né, enquanto ser energético, você precisa estar muito presente para assim se abrir para o que o terapeuta está trazendo ali, para sentir as percepções também, né? Então essa foi a primeira constelação familiar que eu fiz e foi muito marcante, foi um divisor de águas. E é isso, igual eu falei, foi há mais ou menos uns 10 anos atrás. E depois dessa constelação, eu fiz, acredito que mais 4 ou 5 constelações familiares com temas diferentes. Então, já trouxe questão financeira, né, para a constelação familiar também, questão de relacionamento. Então, já trabalhei bastante coisa. E eu quero contar para vocês essa diferença, assim, que eu já fiz o atendimento presencial. Então, eu fui no consultório, né, da terapeuta e ela tinha os bonequinhos e ela montou a dinâmica ali, fez a dinâmica na minha frente, presencialmente. E eu já fiz a consulta online também com os bonequinhos. E uma dúvida que talvez vocês possam ter é essa questão da percepção, né? Na percepção física, né? Assim, e emocional, porque muitas vezes a constelação familiar, ela traz muito temas sensíveis, temas que tocam a gente, coisas que realmente vêm à consciência e você fala, nossa, realmente, assim, eu tinha esse pensamento, nossa, realmente isso estava acontecendo, realmente a minha postura estava equivocada em relação a isso, né? E em relação a essas percepções, o fato de você estar presencial ali no escritório, né? No escritório não, gente, no consultório, né? Do terapeuta. Ou se você está online, fazer a constelação online com os bonequinhos, na minha percepção, não fez nenhuma diferença assim em relação a perceber mais ou menos. Muito pelo contrário, assim, quando o terapeuta ele está conduzindo ali, mesmo online, você vendo os bonequinhos do outro lado, né, da tela ali, em uma videoconferência, a minha percepção é que eu consegui sentir plenamente, assim, eu consegui me conectar com o terapeuta, eu consegui me conectar ali com o sistema, né, com o que estava acontecendo. O terapeuta vai perguntando, né, o que você está sentindo, né, se tem alívio, se não. É muito particular de cada pessoa e de cada sessão, mas você consegue interagir. E quando a questão apresentada ela te toca, você também sente da mesma forma que eu senti presencialmente, eu senti no ambiente virtual, né, da minha casa e o terapeuta, né, do local de trabalho dele lá fazendo a constelação. E para mim, particularmente, não teve nenhuma diferença. E ambas foram muito positivas, assim, ambas eu senti que realmente contribuíram muito comigo, que realmente é como se você fosse tirando capas, assim, né? Você vai ficando mais leve para conseguir levar a sua vida e conseguir os resultados que você deseja alcançar. A penúltima constelação familiar que eu fiz foi a constelação com os bonequinhos na água. E eu lembro, assim, que não foi a constelação que emocionalmente eu fiquei mais mexida, assim, que geralmente eu choro, né, assim, vem muita emoção, vem muitas questões. Nessa constelação, particularmente, eu não fiquei muito emotiva, mas foi muito mágico ver como que a água, assim, os bonequinhos só ficam na água, fica ali em cima de um suportezinho, né, a terapeuta colocou um ambiente, assim, um refratário, né, cheio de água, apoia os bonequinhos dentro da água. E é muito mágico ver como os bonequinhos eles vão se movimentando, assim, porque no caso da água, o terapeuta ele não fica pondo a mão nos bonequinhos, né? Os bonequinhos eles seguem, assim, e eles se movimentam, assim, de uma forma mágica, assim. Para mim foi uma constelação que me marcou muito nesse aspecto, né? Assim, de conectar ali com o campo e ver como a água tem muito isso também, né, da energia ali de trazer e de conectar com tudo que está acontecendo. E os bonequinhos, eles assim, se deslocam e vão para próximo um do outro e se afastam naturalmente, sem o terapeuta colocar a mão, assim. Às vezes ele intervém para tirar algum bonequinho, né, ou para colocar, mas a movimentação, o bonequinho movimenta sozinho e é muito mágico, assim, é muito lindo e foi muito especial para mim. Eu vou gravar um vídeo específico sobre essa constelação na água, porque foi um tema de constelação empresarial, na verdade, né?
eu levei para constelar uma questão empresarial, né, de uma empresa que eu estava assumindo ali em uma posição, e eu achei que era muito pertinente eu fazer essa abordagem por causa da dinâmica sistêmica ali da empresa. E eu vou gravar um vídeo falando especificamente sobre isso, né, sobre a constelação empresarial e a minha experiência ali com essa constelação na água. E a constelação física, eu já participei por um momento muito breve, assim, eu tinha ido em uma troca de barras, na verdade. Depois vou gravar um vídeo falando sobre o que são as barras, né, as barras de Access. Mas aí eu fui uma troca de barras e a gente fez uma dinâmica presencial, né, ali física, uma constelação ali, né? Mas foi algo muito breve, então eu nunca participei assim de uma constelação familiar grande, né? Que tem constelações familiares que demoram várias horas, assim, as pessoas participam, muitas pessoas, né? As pessoas às vezes escolhem, também podem escolher, né? Até animais para participar. Eu já vi constelação com cavalos, né? De animais assim, então tem uma diversidade muito grande. Eu tenho muita curiosidade também de fazer a constelação com cavalos, né? Muito, muito bonito de ver, assim, porque é muito orgânico, né? É igual a água, assim, né? Quando eu vi os bonequinhos se mover na água, eu ficava assim, gente, mas como que eles podem estar se movimentando sozinhos, assim, um na direção do outro, né? E eu imagino que seja um pouquinho parecido ali com a questão do cavalo, né? Como que eles assumem uma postura, andam para um lado, viram, né? É muito mágico de ver. Eu já vi assim em vídeo, né? Eu nunca participei de uma constelação, mas eu tenho muita vontade de participar também. Mas é isso, assim, eu queria compartilhar, trazer para vocês as minhas vivências, né? Para quem ainda não fez uma constelação familiar, o que eu gostaria de deixar de dica para vocês é sempre pesquisem, né? Acompanhem o trabalho do terapeuta. Hoje com o YouTube a gente tem muito mais recursos, né? Assim, a gente consegue acompanhar o terapeuta, ver se você tem uma afinidade, se você se identifica com a forma dele explicar as coisas, com a experiência dele profissional. Você sente uma conexão, você sente uma empatia. Então, o YouTube, os vídeos, as redes sociais no geral ajudam muito nessa escolha, né? O meu conselho para quem quer, né, fazer a constelação pela primeira vez seria esse, assim, pesquisa sobre o terapeuta, vê se você sente conexão ali com a abordagem dele, com a comunicação, com a energia. E se você tem um pouco de receio, né, em relação a fazer uma consulta virtual ou presencial, eu compartilho a minha vivência, né, é a minha experiência. Pode ser que outras pessoas tenham outras vivências, e se vocês quiserem compartilhar, eu fico aberta também para escutar, né, para trocar uma ideia, e que pode ajudar vocês também, outras pessoas que estão escolhendo ter essa vivência, né? E é isso, espero que a minha história, né, as minhas experiências possam ter contribuído aí com vocês.